Boa noite, pessoal, tudo bem? Sexta-noite, estou aqui no consultório esperando um paciente e eu resolvi fazer um vídeo, na verdade, para complementar o texto que eu fiz ontem, juntar um pouco com o livro que eu estou lendo, que é o Fora de Série, bem interessante, por sinal, e com algumas ideias que eu estava pensando, né? Não vou demorar muito não, mas é o seguinte, essa história de ser fora de série, de ser além da conta, assim, ou de se pensar fora da caixa, é algo que está se tornando até clichê, né? Todo mundo fala sobre isso, etc. Mas é clichê por um motivo, né? Assim, é interessante que a gente comece a exercer um pensamento que vá além do normal, ou que a gente comece a exercer pensamentos e atitudes e críticas que vão além do senso comum. É o que eu sempre preguei aqui, é o que eu sempre falo para todo mundo. Cara, informação a gente tem, né? Então, o que a gente tem que fazer é não confiar cegamente em fonte alguma, tentar pensar com nossos botões. Assim, a gente tem informações e a gente tenta fazer um raciocínio acerca disso, né? E isso é muito difícil hoje em dia, eu concordo com vocês, por uma série de coisas, né? Inclusive pelo nosso sistema educacional. Eu acho que o nosso sistema educacional é extremamente precário no final das contas, né? Eu vou contar uma história pessoal minha, né? Eu sempre li muito, muito. Minha mãe me inscreveu quando eu era pequeno, eu e meu irmão, num lugar que chamava Le Devolve. E ela nos colocou muito cedo, assim, em oficina de leitura e oficina de redação que tinha lá. E lá era um lugar muito legal porque era locação de livros, né? E tinha o Le Devolve Júnior, que era para criança. Então, eu sempre pegava um livro e basicamente um livro por semana e você alugava e devolvia, né? Como se fosse uma locadora de filmes, assim. Então, eu li muito, desde muito novo. E eu escrevo bem, eu escrevo bem desde que eu me entendo por gente, assim, né? Modéstia à parte, não tô julgando, não tô querendo que ninguém fale, metido, não, assim, eu escrevo, eu gosto de escrever, né? Tenho facilidade para escrever, né? E eu acho, assim, que diversas vezes eu fiz redações criativas, eu tive ideias criativas e fiz textos criativos. Mas quando eu cheguei no ensino médio, na verdade, quando eu cheguei no terceiro ano e eu tinha que prestar vestibular, eu não saía bem em redação. E eu sabia que eu escrevia bem. Mas eu era um aluno de 6, 7 em redação. Não conseguia fechar redação, não conseguia tirar 9, 8, que era o que eu precisava para passar. E eu tive que fazer uma escola de redação com uma professora excelente que me ajudou demais, a Renata, mas que ela me falava, sabe, redação de vestibular é uma coisa, redação, texto literário é outra coisa. E eu ficava inconformado com aquilo, eu lembro. Eu falava, nossa, mas como assim? Eu escrevo bem. Às vezes eu ia pro vestibular, fazia um texto que eu achava super criativo e pá, bomba, né? E aí eu falava assim, nossa, mas como que pode isso, né? Assim, e na faculdade isso piorou, né? Assim, a gente já não é incentivado a criatividade ou a fazer coisas além da conta. E eu retomei essa questão da escrita há pouco tempo, né? Eu comecei a escrever de novo e a achar um pouco do meu eixo, assim, da minha criatividade, entrar em contato com isso. E eu estava pensando esses dias que eu entrei no mestrado, assim, não entrei no mestrado, mas eu estou fazendo algumas disciplinas como aluno especial do mestrado e tem que fazer uma resenha crítica toda semana. E eu fiz a resenha, tal, nossa, empolgado, fiz a resenha, escrevi, tal, me inspirei, né, assim, aquela coisa empolgado e aí a professora criticou, né, porque eu tinha saído da estrutura ali que ela queria de resenha, que é uma estrutura amarradinha e tal. E o ano passado, quando eu acabei minha residência, eu fui fazer uma tese de conclusão de curso também. Nossa, empolgado, demorei meses fazendo, escrevendo, me inspirando e tal. E aí o Murilo, que foi meu orientador, falou assim, sabe, tá ótimo, mas assim, você não sabe escrever nada científico assim. Né? Assim, sua tese não é científica. E assim,
eu fico pensando como as coisas são amarradas, né? Tem que ser, tudo bem, ciência é um padrão, né? Óbvio, não estou aqui discordando disso, mas estou dizendo que nossa educação, ela é muito padronizada, ela não incentiva a criatividade. Eu estava também conversando com um paciente esses dias, assim, que a gente é muito ensinado a várias coisas muito básicas, né? Assim, e todo mundo sabe o básico. Né? E qualquer um que tem alguma habilidade ou algum dom, alguma coisa que saia disso, não é incentivado, né? Então, uma pessoa que tem um dom artístico na infância, se tem uma família, por exemplo, mais tradicional, não vai colocar o menino na escola de artes, né? Vai falar para ele estudar a escola formal, porque ele tem que formar, passar no vestibular e fazer um curso tradicional. E aí vem essa notícia de que o digníssimo presidente quer acabar com cursos de humanas, né? Assim, isso é loucura, né? Assim, quando a gente vai pensar nisso, porque não é que ele quer acabar, ele quer incentivar mais cursos básicos. E isso é uma discussão que a gente deve fazer, deve retomar, óbvio, assim, é mais ampla do que isso, mas, poxa, a educação no Brasil já é tão ruim, né? Eu concordo, as pessoas têm que saber ler, as pessoas têm que saber escrever, as pessoas têm que saber cálculos básicos, nem isso elas estão sabendo. Mas isso é o mínimo que elas têm que saber. É o mínimo, isso é uma base. As pessoas têm que saber história, as pessoas têm que saber filosofia, as pessoas têm que saber desenvolver pensamento crítico. Filosofia não é você ficar estudando os filósofos, os pensamentos antigos. Filosofia é uma arte de você pensar criticamente. E pensar criticamente é extremamente importante para que você seja diferente, inclusive para que você se insira no mercado de trabalho de forma melhor. Inclusive para que você tenha senso crítico e saiba dos seus direitos, seus deveres. Tudo isso é muito básico, assim, tudo isso muita gente está falando. Mas eu fico pensando sobre como a gente é amarrado, né? E assim, e esse pessoal que está no governo agora é totalmente amarrado, assim, não pensa fora da caixa. Isso é pensamento de submundo, isso é pensamento de subcultura, né? De país que quer fabricar mão de obra, né? Quer fabricar mão de obra braçal, não tem interesse em fabricar mentes intelectuais, né? E não estou falando de que humanas é mente intelectual e exatas, não. Estou falando que existe uma ampla gama de profissões, uma ampla gama de áreas, e a gente tem que saber explorar todas, inclusive as áreas tecnológicas, que aqui no Brasil a gente não tem acesso, né? Alguém que fazer um curso tecnológico, o curso é pobre, né? Assim, né? Tirando raríssimas exceções. Então, eu meio que falei muita coisa, mas para resumir dessa forma, né? Vamos lutar para que as coisas se ampliem um pouco, né? Eu acho muito idiotice esse negócio de que você vai ter que fazer vestibular para direito, medicina ou engenharia, né? Aqui no Brasil é assim, Goiânia é desse jeito, basicamente, né? Assim, eu vejo muito isso. Pô, tem 1000 outros cursos, tem 1000 outras áreas. Não é possível que somente esses 3 cursos sejam cursos que deem uma dignidade ou algum retorno para a pessoa, né? É um pensamento muito arcaico no final das contas, né? Então, eu fico muito indignado com isso. Não quero ficar discutindo política aqui, então, por favor, me poupem se você quer ir para esse lado, esse viés. Mas é pensar um pouco nessas coisas, né? Que a gente tem que ir um pouco além, né? A gente tem que pensar um pouco além. A população tem que ter arma para pensar um pouco além, e todos os cursos, tudo tem que ser valorizado. Essa educação muito amarrada não vai levar a gente a lugar muito legal. Em qualquer país que seja desenvolvido, qualquer país que seja um país, né, com bom IDH, com boa economia, né, com bons índices de emprego, o país tem uma oferta gigantesca de áreas para você explorar, inclusive quando a pessoa é criança, né? Assim, se ela quiser explorar a área artística, a área acadêmica, a área esportiva, ela é incentivada a isso, né? Achar que o sucesso é feito por um só caminho é muita ignorância no final das contas, tá? Então é isso, desculpem o vídeo mais longo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tá? Bom final de semana a todos. Beijo.